Terapia familiar e constelação familiar, as duas são a mesma coisa? Não, não são. E eu vou explicar melhor para você nesse vídeo. Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago neste canal, sempre discuto, trago novos temas, novos entendimentos, novas reflexões que a gente ganha quando a gente começa a estudar mais profundamente a constelação familiar. Novos olhares para nós mesmos e para a nossa família, enfim, para o nosso crescimento. O tema que eu quero falar hoje é um tema também que eu já ouvi, já recebi algumas perguntas sobre isso, essa dúvida, né? Sobre o que é terapia familiar e o que é constelação familiar e se elas são a mesma coisa. Se você tem temas parecidos, se você tem questões parecidas ou se você quer comentar sobre esse tema, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo no vídeo para que eu veja, para que eu leia e a gente interaja. Se você também não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, não custa nada se inscrever e você recebe então notificação de vídeos novos e você acompanha quando tem vídeos novos aí falando sobre constelação familiar, tá bom? Normalmente tem vídeos todas terças e quintas no canal com temas novos, com conteúdos, para que a gente vá cada vez mais crescendo e se desenvolvendo. Eu do meu lado aqui e você do seu lado aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Terapia familiar e constelação familiar. Não é a mesma coisa. Em um outro vídeo também falo sobre a origem da constelação familiar, como que Bert Hellinger acabou desenvolvendo, né, a constelação familiar, como a gente conhece ela hoje. Um dos históricos ou dos precursores é a própria terapia familiar, sim, né? Uma das pessoas que estudou profundamente sobre isso e escreveu livros, enfim, e desenvolveu estudos sobre terapia familiar é um cara que chama Ivan Bozor-Meninage. Eu até peguei o livro dele aqui para mostrar para você. Esse livro aqui, e aqui tem o nome dele, aqui embaixo. A gente pode deixar escrito aqui embaixo, tá bom? Esse livro chama-se Invisible Loyalties, não tem aqui em português, mas ele explora muito o conceito de... primeiro, né, ele conta muito dos casos e toda a teoria dele e essa questão das lealdades invisíveis veio dos atendimentos dele, sim, em processos de terapia familiar. E nesses atendimentos, nesses processos que ele conduziu com famílias, ele percebe e desenvolve então essa teoria das lealdades invisíveis, que depois vai ser usada por Bert Hellinger para construir a constelação familiar, dos laços invisíveis que nos unem enquanto família. Os nossos vínculos com familiares, os nossos vínculos dentro da família, eles são muito maiores do que qualquer outro vínculo que a gente vai criar na vida, vínculos e laços de amizade ou profissionais. Então, quando a gente fala sobre um ente familiar, a gente tem um vínculo e uma lealdade muito maior do que qualquer outro laço ou vínculo que a gente vai criar na vida. Isso implica em dizer o quê? Que coisas que eu aprendi, e quando eu falo aprendi, não é só aprendi português, matemática, né, coisas técnicas, mas também eu aprendi sentimentos, como lidar com algumas situações, como reagir a algumas situações, meu conjunto de valores pessoais, meu conjunto de entendimento sobre o mundo, eu aprendi isso dentro aqui do meu sistema familiar. E então eu tenho uma lealdade a tudo isso que eu aprendi. Com tudo isso que eu aprendi aqui, eu vivo a minha vida. E a constelação familiar, ela vem depois. Ela fala assim, poxa, se você tem alguma questão na sua vida que não está fluindo, que não está dando certo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alguns temas que surgem, né, no canal, que surgem nos atendimentos que eu faço de constelação familiar. Um exemplo é que eu não consigo ter um relacionamento amoroso. Já tentei de diversas formas, já tive relacionamentos e nunca dão certo, eu não consigo manter um relacionamento como eu gostaria, ou seja, eu tenho um desejo de ter um relacionamento amoroso e de que ele vá para frente, que ele dê certo. Mas ele não vai. E aí então, quando tem algo como esse exemplo que eu estou dando, né, que olha, não está funcionando para mim, para o que eu quero na minha vida, a constelação familiar, ela faz essa ponte e vai mostrar, peraí, quais são os vínculos que você mantém, a lealdade invisível que você tem com o seu sistema familiar, onde isso pode estar se repetindo.
E aí você descobre, então, né, numa sessão de constelação ou nas reflexões que são promovidas aqui nos vídeos mesmo com a constelação, você começa a descobrir questões parecidas que a sua família viveu, questões similares ou questões de repetição mesmo. Ah, porque minha avó, ou minha bisavó, ou minha mãe também tinha dificuldades com relacionamentos, ou as situações de relacionamento sempre foram dessa forma e eu tô vendo que eu tô repetindo isso aqui. Por quê? Porque isso ficou marcado, ficou dentro de mim, no meu aprendizado do sistema familiar, como algo que é assim. Né? Então, como eu falei, não é só aprendizado técnico, eu estou aprendendo português, estou aprendendo matemática, mas é também o aprendizado emocional. É tudo que eu adquiri do emocional, do inconsciente mesmo ali da minha família, eu mantenho dentro de mim e eu replico. A constelação, então, ela atua aqui e ela fala, peraí, isso talvez não funcione mais para você. Talvez você possa romper com este vínculo específico sobre este tema e aí você consiga viver de uma forma diferente do que todo mundo da sua família já viveu ou do que alguns exemplos que você encontrou lá dentro do seu sistema viveram. E aí então a gente pode modificar. Então, como diferença, né, nesse estudo é que a constelação familiar ela vai para um olhar da solução e ela vai para um olhar de talvez eu precise quebrar algum vínculo familiar. Por quê? Porque aí eu vou atingir o que eu quero. Talvez não, talvez eu olhe para o que eu tenho e falo, é isso. E eu prefiro ficar aqui do que ter isso de diferente. E aí eu fico bem. Então, às vezes, a solução a gente nunca sabe qual vai ser antes de iniciar uma constelação. Mas talvez a minha solução seja voltar aqui para o meu sistema e falar, poxa, então eu quero estar aqui. Só para eu ilustrar, né, essa questão, como eu estava falando do relacionamento. Às vezes não ter um relacionamento ou ter um relacionamento de maneira independente ou diferente do meu sistema está me fazendo mal. E eu olho que no meu sistema todo mundo teve relacionamento de determinada maneira ali, tá? Todo mundo teve um relacionamento X, desse modelo. E eu queria ter um relacionamento diferente, tô vendo que eu não tô conseguindo. Às vezes eu volto pra cá e falo, agora eu fico bem tendo um relacionamento X, porque eu entendi que isso me faz dar um sentido e um senso de pertencimento. Aí entra também a questão das lealdades invisíveis. Então, o que eu quis ilustrar ou trazer aqui é que o funcionamento e o olhar é diferente. Né? A constelação familiar ela vai numa questão específica com um olhar de solução e vai buscar no sistema familiar, né, onde está essa resposta. E aí sim a gente encontra e a gente, né, dá passos, a gente vai dando passos em direção a essa solução. Tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo, espero ter contribuído com a sua reflexão também e o olhar para você. Como eu falei, se você quiser deixar seu comentário aqui, deixa e a gente vai interagindo, a gente vai conversando e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!